Seja bem-vindo e bem-vinda novamente aqui no canal. O assunto de hoje está relacionado ao abuso sexual, seja ele na fase da criança, seja também na adolescência ou até mesmo na vida adulta. É um assunto espinhoso, qual poucos gostam de falar, pior ainda, é para quem passou por esse trauma, quem ainda convive com esse trauma. Então, hoje eu estarei fazendo também a leitura do livro Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, como que a logoterapia nos permite ressignificar, conferir sentido, dar um novo sentido ao trauma e, às vezes, ainda fazemos questão de levarmos adiante, fazendo parte, então, da nossa vida. Eu também estarei fazendo a leitura no livro DSM-5TR, na página 305, onde fala do TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu estarei lendo na página 305, onde fala das características diagnósticas. Vamos, então, à leitura. Olha só o que está escrito aqui. A característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático é o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou mais eventos traumáticos. A apresentação clínica do TEPT é variada. Em alguns indivíduos, sintomas de revivência do medo, emocionais e comportamentais podem predominar. Em outros, estados de humor anedônico ou disfórico e cognições negativas podem ser mais perturbadores. Em alguns outros, a excitação de sintomas reativos externalizantes são proeminentes, enquanto em outros, sintomas dissociativos predominam. Por fim, algumas pessoas exibem combinações desses padrões de sintomas. A discussão a seguir sobre critérios específicos para TEPT se refere a critérios específicos para adultos. Os critérios para crianças de 6 anos ou menos podem ser diferentes, principalmente em número, já que alguns deles são aplicáveis a esse grupo de idade. Então, quando você olha aqui no critério de número 4, específico para adultos, o transtorno pode ser especialmente grave ou duradouro quando o estressor é interpessoal e intencional. Por exemplo, tortura e violência sexual. Então, essa foi a leitura do livro DSM-5TR, na página 305. Agora eu estarei fazendo a leitura no livro Em Busca de Sentido, na página 201, onde o subtítulo é A Tese do Otimismo Trágico, escrito em 1984. Então, vamos começar perguntando-nos o que se deve entender por otimismo trágico. Em resumo, significa que a pessoa é e permanece otimista apesar da tríade trágica, como é chamada em logoterapia, a tríade daqueles aspectos da
a existência humana, que podem ser circunscritas por um, a dor, dois, a culpa e três, a morte. De fato, este capítulo levanta a questão: como é possível dizer sim à vida apesar de tudo isso? Como, para colocar a questão de outra forma, pode a vida conservar seu sentido potencial, apesar dos seus aspectos trágicos? No final das contas, dizer sim à vida, apesar de tudo, para usar o título de um livro meu em alemão, pressupõe que a vida potencialmente tem um sentido em quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. Então, eu estarei falando aqui para você uma frase de alta importância. Se você puder, você anota, você escreve, mas se você não tem uma caneta ou um papel aí agora, você reveja o vídeo, aí você escreve, olha só, ao soltar o que já foi, você se permite reviver e escrever uma nova história. Aquilo que Deus começou a transformar na sua vida não veio para destruir quem você foi, mas veio para revelar quem você ainda pode se tornar. Essa é a questão. Quem você ainda pode se tornar, uma vez que você olhar para frente. Então, também farei aqui a leitura da minha pauta, que está escrito aqui no meu caderno, mas lembrando que as informações também é de um site científico muito popular, conhecido, que é o Cielo. Essas informações das quais eu estou passando aqui, grande parte delas estão lá. É só você digitar SCIELO, Cielo Brasil. As informações estão lá. E aqui, como sempre, o assunto são as relações humanas, porque relações humanas é a base de tudo, e os relacionamentos estão sempre na convivência humana. Lembrando que a psicanálise ela estuda o inconsciente do ser humano, enquanto que a psicologia ela estuda o comportamento do indivíduo. São duas coisas diferentes. E aqui a missão é apontar, é mostrar de uma maneira muito simples, mas com o objetivo de ajudar pessoas comuns a não ficarem reféns das circunstâncias, a não permanecerem como vítimas eternas. Então, aqui no Cielo, a violência contra a criança e o adolescente é um problema universal que atinge milhares de vítimas de forma silenciosa e dissimulada. Trata-se, deste modo, de um problema que acomete ambos os sexos e não costuma obedecer nenhuma regra como nível social, econômico, religioso ou cultural. A violência doméstica, segundo Adorno, de 1988, é uma forma de relação social que está diretamente relacionada
ao modo pelo qual os homens produzem e reproduzem suas condições sociais da existência. Ao mesmo tempo, ela é a negação de valores considerados universais, como liberdade, igualdade e a própria vida. Neste processo, a criança e o adolescente são as maiores vítimas de atos abusivos e maus-tratos, ocasionados por sua maior vulnerabilidade e dependência. Já a violência sexual caracteriza-se por atos praticados com finalidade sexual, que, por serem lesivos ao corpo e à mente do sujeito violado, criança e adolescente, individuais, desrespeitam os direitos e as garantias individuais como liberdade, respeito e dignidade previstos na Lei número 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasil, 1990, artigos 7º, 15, 16, 17 e 19. O que se observa na literatura existente é a concordância entre os especialistas reconhecidos que a criança vítima de abuso e de violência sexual corre o risco de uma psicopatologia grave que perturba sua evolução psíquica, afetiva e sexual. Livro As Faces da Violência, Aproximações, Pesquisas e Reflexões. E agora eu estarei falando então do livro Científico. A minha escrita, a tese do otimismo trágico, porque a logoterapia ela oferece ferramentas para que a vítima de abuso não seja definida pelo seu trauma, mas sim encontre um propósito para a sua vida, a despeito da dor sofrida. O que ficou no passado, o trauma físico, um choque de algo ou alguma coisa não esperada, baseada em uma experiência traumática que acaba afetando as nossas emoções, havendo assim uma possibilidade de ocorrer um trauma físico. E o trauma emocional, ele aparece através de medo, ansiedade, depressão, a agressividade, muita dificuldade em relacionamento, baixa autoestima e também o isolamento. E seus defeitos e seus efeitos indesejáveis podem desenvolver doenças psíquicas. Algumas formas de superar os traumas, segundo a logoterapia, têm a necessidade de reconhecer e admitir, encarar de frente, olhar para os traumas, buscando uma maior compreensão. Essa é uma das formas para superar os traumas. É olhar de frente, é buscar compreender. Porque todos nós, seres humanos, em algum momento da vida, iremos passar por esses 3 estágios: a dor, a culpa e a morte. E quando tomamos consciência dessas dores, é exatamente o momento
que nos permite superar os traumas. Todas as vezes que estamos inseridos nesses desafios, inevitavelmente surgirá a pergunta: por que comigo? Então, a aceitação ainda é o melhor caminho, pois no processo da aceitação é possível a transformação. Quanto mais resistimos, mais difícil se torna. E nada muda e a situação permanece a mesma. A melhor saída é aceitar e reconhecer. Uma vez que você aceita e reconhece, tem a possibilidade de mudança. Ou seja, compreender, aprender e entender. É aquilo que o Dr. Viktor Frankl chama de conferir um novo sentido à própria vida. Em palavras mais conhecidas, é o ressignificar, é dar um novo sentido. E agora, eu vou estar falando para você dentro do aspecto da espiritualidade, como lidar de uma melhor maneira possível, utilizando as ferramentas da logoterapia e a compreensão a qual você desenvolve ou desenvolverá. Porque é muito importante a questão do perdão. Perdoar o outro é uma escolha, mas em primeiro lugar, o perdão deve ser para você. É você que tem que se perdoar em primeiro lugar. Quando você perdoa o outro, você começa a evoluir e a desenvolver. Caso contrário, quando você não perdoa o outro, algo permanece ativo dentro de você. E quando você se perdoa, é possível retomar a vida. É assim que você supera o sofrimento e os traumas. Lembrando que o perdão precisa ser aprendido e praticado. O não perdão é como se você ficasse carregando um peso do passado e permanecer no ressentimento. Carregar peso do passado é permanecer no ressentimento. É importante não ficar preso na culpa, porque o trauma não tem como esquecer, tampouco apagar da memória. O que podemos fazer é superar e ressignificar, ou seja, dar um novo sentido. Porque conforme o tempo passa, esse trauma provavelmente ele perde o efeito dentro dessas condições, utilizando esses métodos. Esse trauma, com o passar do tempo, ele perde efeito na sua vida, que é não carregar os pesos. E para finalizar, o Dr. Viktor Frankl, mais adiante, ele vai fazer uma pergunta. Afinal, qual é o sentido do sofrimento? E a resposta: o indivíduo vai descobrir em cada situação específica. Esta é a grande reflexão para hoje. Veja e reveja o vídeo para que você entenda e compreenda. Um grande abraço para você que ficou aqui comigo até agora, no final. Até o próximo vídeo.